Eu creio que o Senhor vai nos falar nessa noite poderosamente. Quem está com a expectativa do céu para a sua vida? Glória a Deus. A palavra de Deus vai mexer conosco nesta noite. Então abra a sua Bíblia em Juízes, capítulo 3. Juízes capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Preste atenção nesse texto. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam participado das guerras de Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Vamos ler novamente esse versículo 2, todos juntos? Ele assim fez apenas... Minutinho aqui. Quando eu falo vamos ler, é a igreja toda, tá bem? Vamos lá, 1, 2, 3. Peraí, saiu o texto. Aí agora, 1, 2, 3. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Muito bem. Diga comigo, arte da guerra. Nós vamos aprender hoje a arte da guerra e você vai ver aonde Deus vai nos levar. É tremendo, é poderoso essa palavra de hoje à noite. Começo lembrando de uma situação familiar. Meu filho Mateus, quando era pequeno, está aqui hoje, casado, vai ser pai, né, Mateus? É nóis. Mas meu filho, quando Mateus era pequeno, Mateus sempre foi um menino, sim, grande, forte, troncudo. Coloquei ele para aprender judô desde pequeno. Mas quando era pequeno, a gente como pais, ainda mais cristão, a gente ensina, o filho não entra em briga, se afasta de confusão. Isso é normal. Eu creio que todos nós fazemos isso. Nós não queremos nossos filhos envolvidos com problemas. E eu ensinei isso para os meus filhos. Ensinei para o Mateus, ensinei para a Lorena, tanto eu como a Márcia. Mas, quando vai para a escola, gente, sempre tem uns atentadinhos, né? É ou não é? Uns magrinhos, atentadinhos, capetinha danado. E o que acontece? O Mateus tinha um desses na turminha dele. Infernizava a vida dele. Atormentava. Veja, Mateus teve 5 anos. Se fosse hoje, ia falar bullying. Mas não, naquela época era assim mesmo, era tentado mesmo, né? E ele chegava triste com isso. E nós, como pais, ficamos também muito chateados com essa situação, porque a gente não quer que o nosso filho esteja envolvido com confusão, né? Porque ele aprendeu que não deveria entrar em confusão, deveria briga, então ele se retraía. E o menininho atentava o moleque. Difícil. Aí eu lembro que a Márcia chegou um dia para ele e falou: filho, é o seguinte, você tem que se posicionar, né? Se o menino te importuna, se posiciona, né? Aí eu falei: Mateus, vem aqui, é o seguinte, vamos falar aqui de pai para filho. Se o menino chegar em você, você não precisa dar uma pancada, mas chega para lá, dá um empurrãozinho nele, né? Coisa de pai, né, gente? Sabe como que é? Né? Não deu outra. O menino veio lá, o Mateus deu um pequeno empurrãozinho, pum, coitado, o menino caiu longe. Talvez exagerou um pouquinho, né? Mas veja, o que acontece é que nunca mais o Mateus foi importunado. Pelo menos por esse menino, não. Ganhou o respeito de todos. Ganhou sua guerra. Deu para entender, amém? Agora nós estamos aqui num texto interessante. E esse texto, a palavra de Deus fala que havia então agora uma geração que estava desfrutando, tá certo? Um tempo agora de bênção, da qual eles não tinham batalhado, da qual eles não tinham lutado ou guerreado. Então lembre-se, para a gente entrar no contexto, lembre-se que Moisés, então tira o povo do Egito, depois de 430 anos de escravidão, encaminha para rumo à terra prometida, aí se passaram mais 40 anos, nasce uma geração nova, agora liderada por Josué, para entrar então na terra prometida, e assim possuí-la. Essa geração de Josué, quando entrou na terra prometida, também teve que lutar, já começa com Jericó, e ali houve várias batalhas épicas, a Bíblia descreve todas elas, mas o que acontece? É evidente, como Deus já havia prometido, foi conquistada, a terra prometida foi conquistada, Israel se apodera da terra prometida, é separado as 12 tribos, e assim por diante, você conhece a história. Mas depois dessa geração, nasce agora uma outra geração, e essa geração que nasce, é uma geração que agora já vive no conforto. Ela não lutou para conquistar a terra prometida. Não precisou de nenhuma batalha, ela já nasceu nesse contexto da bênção. Dá para entender até agora? Amém?
O que acontece, meu irmão, é que uma pessoa que não sabe o custo de uma promessa, não sabe dar valor a ela. Vou repetir, uma pessoa que não sabe o custo de uma promessa, muitas vezes não sabe dar o valor a ela. E Deus, então, percebe isso e se dá conta disso, e diz, olha, eu vou deixar alguns inimigos, é o texto que acabamos de ler, eu vou deixar alguns inimigos no seu cenário, para que vocês possam aprender algo que chama a arte da guerra. Vocês precisam aprender a guerrear. Muitas vezes nós oramos para que Deus tire os nossos inimigos. Muitas vezes oramos para que Deus tire aquilo que está na nossa frente, nos importunando. Mas deixa eu dizer algo da parte de Deus para você. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso. Porque se Deus tira todos os seus inimigos, a gente deixa de guerrear. Vou repetir. Se Deus tira todos os nossos inimigos, a gente se acomoda, a gente deixa de guerrear. E a guerra é um instrumento perfeito para nós crescermos em algo que chama-se compromisso. Diga aí, compromisso. A guerra é um ambiente perfeito para que nós cresçamos em compromisso. Não há guerra, parece que não há compromisso. Pode ver. Fica doente. Olha o seu compromisso de oração aumentando. Tem problema em casa, olha o seu compromisso no altar aumentando. As guerras vêm, e os nossos compromissos parecem que o Senhor sobe. Se não há guerra, não há compromisso. E só quem caminha em compromisso pode caminhar na promessa. Amém? Vou repetir isso aqui para você dar um amém, um glória a Deus como IBC mesmo. Só quem caminha com compromisso pode caminhar com promessa. Muito bem. Então, antes que a promessa se realize, há guerras para serem lutadas. Antes que a promessa chegue para a sua vida, há guerras que você precisa entender que você precisa lutar. E você que está lutando grandes batalhas, eu creio que todos nós temos batalhas na nossa vida. E se você está lutando grandes batalhas, no meu coração, eu creio que hoje você vai desfrutar das maiores vitórias em nome de Jesus. Vamos repetir aquele verso, maior é o que está em mim. Não, vamos lá, gente, você vai repetir, você entendeu? Vamos repetir. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Isso é verdade para você? Então vamos de novo. Maior do que? Então, meu irmão, não me preocupa que você tenha as suas batalhas. Mas me preocupa se você não tem batalha nenhuma. Essa que é a verdade. Olha o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, 18 e 19, diz o seguinte: Timóteo, meu filho, essas são as minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Lê essa frase final, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Olha como começa o 19, apegue-se à fé, mantenha-se a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e como resultado a fé que tinha naufragou. Ou seja, lute o bom combate, fortaleça-se na fé, o que Paulo dá como instrução ao Timóteo aqui. Sabe que um verdadeiro líder não impede que seus discípulos tenham guerras, pelo contrário, o verdadeiro líder incentiva, impulsiona que seus discípulos a guerrear as batalhas corretas e ignorar aquelas batalhas que não são corretas, são erradas. Eu pergunto nessa noite, que batalha que você está lutando? Qual é a luta? Que batalha que você está lutando? Qual a batalha que você está atravessando? Mas tem uma boa notícia, pelo tamanho da sua batalha, você já pode saber o tamanho da sua recompensa, meu irmão. Glória a Deus. E as grandes batalhas são sempre para os melhores soldados. Está numa grande batalha aí? Creia, você é um excelente soldado. Amém? Então prepare-se, porque atrás dessa batalha que você está vivendo, há sempre uma glória maior. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Quem crê pode dar uma glória a Deus aí, em nome de Jesus, porque a vitória é para a sua vida. Então creia nisso, as guerras se ganham antes de se lutar. Para os filhos de Deus, as guerras se ganham antes de se lutar. O que eu quero dizer é o seguinte, a atitude que você tem hoje determina a vitória que você terá amanhã. A atitude que você tem hoje vai determinar a sua vitória amanhã, em nome de Jesus.
Olha o que diz o livro de Êxodos 13, versículo 17. Quando o faraó deixou sair o povo, está se tratando da saída do povo de Deus, liderado por Moisés. Então, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então, o caminho mais curto para o seu propósito, para a sua vitória, para a sua terra prometida, se chama caminho da guerra. Veja, Deus tirou o povo e falou assim, eu não vou mandar por esse caminho aqui. E era o caminho mais curto para chegar. Olha que o povo levou 40 anos para chegar às portas do Rio Jordão para entrar na terra prometida. Se você vai ver a história bíblica, você vai ver que ele podia fazer isso em muito menos tempo. Mas o Senhor levou para um caminho mais longo, porque esse caminho mais curto era um caminho de guerra, era um caminho de luta. E ele falou assim, esse meu povo aqui pode se arrepender e querer voltar para o Egito, vou pelo caminho mais longo. Então o caminho mais curto para o seu propósito, para a sua vitória, para aquilo que você tem esperado de Deus, meu irmão, é um caminho de guerra. Deus não caminha com covardes, caminha com homens e mulheres esforçados e valentes. Ah, esforçados e valentes aqui, dá glória a Deus aí. E se você está no meio dessa batalha, você é um guerreiro esforçado, valente, eu tenho boas notícias. Vá pelo caminho mais curto para a terra prometida. É esse caminho, é da guerra, mas o Senhor estará com você em nome de Jesus. Amém. Muito bem, agora vou mudar de assunto. Agora você vai para o livro de Malaquias. No final você vai entender o que eu quero dizer, com todo esse começo de introdução. Livro de Malaquias, capítulo 3, 8 a 12. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam em que te roubamos? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações o chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria. Quem diz? Quem é que diz? Então veja que interessante esse texto. O profeta Malaquias traz essa palavra. Mas não foi o profeta Malaquias quem disse. Quem é que disse todo esse texto? O Senhor? Quem disse esse texto? O Senhor dos Exércitos. E olha, e Deus no Antigo Testamento era conhecido por vários nomes. Por exemplo, Jeová, El Shaddai, Jeová Nissi, Jeová Rafá, e tinha outros. Mas aqui nesse texto, ele não se denomina com nenhum outro nome, mas ele diz que ele é o Senhor dos Exércitos. O que você entende que é o Senhor dos Exércitos? É aquele que está à frente dos exércitos, é aquele que está pronto para guerrear, aquele que está pronto para lutar, aquele que está pronto para entrar em batalha. Esse é o Senhor dos Exércitos. E há uma revelação aqui nesse texto, quando eu e você honramos a Deus, quando nós trazemos nossos dízimos, as nossas ofertas, eu e você entramos em guerra também. Quando vamos ao altar, quando consagramos nossos dízimos e as nossas ofertas, como fizemos hoje aqui, através dessa honra, nós estamos entrando num cenário de guerra, num cenário de batalha. E a honra libera esses cenários de batalha. E quando nós honramos a Deus, se liberam guerras onde eu e você não temos que lutar, porque Deus está guerreando por nós. É isso que ele quer dizer. Então vou repetir aqui para deixar claro. Quando honramos a Deus, quando dizimamos, quando ofertamos na casa de Deus, se liberam guerras onde você não tem que lutar, pois Deus, o Senhor dos Exércitos, guerreia a sua batalha. A gente pode errar, pensar que a guerra é para uns e não é para outros.
Isso é uma mentira. A guerra é para todos. Vou dizer, a guerra é para todos. A diferença é que Deus guerreia para aqueles que o honram. Essa é a diferença. Deus guerreia para aqueles que o honram. E a palavra de Deus é clara que quando diz que estamos roubando a Deus quando não entregamos nossos dízimos e ofertas. E quando fazemos isso, isso é uma desonra. Se nós não fazemos, se nós não consagramos, entregamos aquilo que Deus tem feito como dízimo e ofertas, isso é uma desonra. Infelizmente, se nós fizermos uma estatística nas igrejas evangélicas, todas, não é aqui não, em geral, se percebe que aqueles que são dizimistas e ofertantes fiéis, chega a 30%, 40% no máximo da igreja. Agora, veja, se a gente pensar que tudo é de Deus, a gente não teria dificuldade de consagrar a Deus dízimos e ofertas. Mas quando você pensa que eu tenho direito de algo, porque fui eu que trabalhei, eu que tenho as contas para pagar, eu que acordei às 5 da manhã para sair para o trabalho, que fiquei 12 horas, daqui fiquei 2 horas no trânsito, o esforço é meu. Você está entrando num triste engano de achar que você merece alguma coisa. Vou explicar isso. Pensa comigo. Quem te dá saúde para te levantar todos os dias? Alguns acham que é Deus. Vou repetir para você ter convicção nisso. Quem te dá saúde para você levantar todos os dias? Quem te dá sabedoria e inteligência para exercer sua profissão? Quem te deu estratégia para o seu negócio? Quem te mantém em pé, afasta os inimigos, põe clientes certos em suas mãos? Muito bem. Então, quando eu percebo que eu dependo, tudo é de Deus, eu tenho que obedecê-lo. Tudo é dele. Você só está de pé porque Deus permite. Você só tem seu trabalho porque Deus permite. Você só tem seu negócio porque Deus permite. Você só tem uma estabilidade porque Deus permite. Ah, mas eu estou ruim, estou endividado. Tem gente muitas vezes pior que você. Muitas vezes pior. Não quero trocar lugar por ninguém. Está difícil, mas tem gente pior. Levante um agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, que é Ele quem provê na sua vida. Então, quando eu percebo, tudo é de Deus, se não for Deus eu não tenho nada, eu não tenho problemas em obedecê-lo. Agora, porque eu encontro dificuldade então de obedecer a palavra de Deus? Simples. Vai agora para Mateus 6, 24. Olha o que diz lá: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras versões vão dizer a Deus e a Mamon. Mamon é uma entidade que administra recursos financeiros. Então perceba que Jesus mostra claramente, aqui é a palavra de Jesus, olha, você não pode servir a 2 senhores. No início do versículo 25 diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupe com a sua vida diária. Outras versões vão dizer assim: não sejam ansiosos por coisa alguma. Vamos perceber como que funciona essa ansiedade. Eu preciso de 3 voluntários, Anderson é um, pode vir, Anderson. Mais 2 voluntários rapidamente aqui comigo, aqui, rápido, voa. Todo mundo está com medo agora, né? Veio subiu um corajoso aqui à direita, falta mais um. Vamos, filho, vai, Guilherme, isso aí, levanta aí, vem aí, isso. Antes já foi promovido a meu assistente de palco. Vamos ver aqui, quem está melhor. O Guilherme está bonitão, fica aqui. Você fica aqui. Isso, ótimo. Vai um pouquinho mais para frente. Vem aqui. Isso. Então vamos entender como funciona a ansiedade e a questão da segurança que você tem que ter em Deus. Aqui está o Luciano. Luciano está representando ele mesmo. Muito bom. Mas o Luciano também vai te representar. Quando você vê o Luciano, ponha-se você na situação do Luciano. Tá certo? É você, é a sua situação, a sua ansiedade. Tem problema, Luciano? Tem preocupação aí? Falta dinheiro? Aí, coisa. Tem lutas, tem guerras? Tem, beleza. Aqui está aqui um rapaz bonito, aqui, beleza? Precisa casar, filho, tá bonitão, hein? Esse é o Guime. Hoje o Guime vai ser o Senhor Jesus, hein? Tá bonito, hein? Vou promover aqui agora, hein? Dá a mão para Jesus aqui, filho, olha que benção.
Está de mãos dadas com Jesus? É de Jesus? Jesus, está dando mãos dadas. Mas aqui tem o meu assistente de palco preferido, Anderson. Hoje vai se chamar Mamão. Ei, Mamão, hein? Acontece que eu e você também damos a mão para o Mamão. Dá a mão para o Luciano aqui. Então, quando a gente tem uma ansiedade, uma preocupação, uma luta, você que é crente, eu sou crente, o que você faz? Você ora ao Senhor. Você ora ao Senhor, você ora para o Senhor, me ajude. Está certo. É o que nós fazemos. Senhor, abre as portas. Senhor, libera esse recurso. Abre uma oportunidade. Traz uma porta aberta. É o que nós fazemos, confiamos em Deus. Não há problema nenhum. Mas a palavra de Deus fala, você não pode servir dois senhores, você vai ter que escolher, ou você vai servir a mim, ou você vai servir a Mamon. E quando você está com um problema, vamos pensar em dinheiro, financeiro. Você está com um problema na área financeira, você ora a Deus, mas ao mesmo tempo você não solta a mão de Mamon, e você vai ligar para o seu gerente de banco, olha, me ajuda aqui, me traz um empréstimo aqui, vai ligar para um agiota, é boa, isso é boa, né? Uma factory, vai pedir para um amigo, um cunhado, me empresta uma grana aqui, não vai pagar, é um perigo. Ou seja, você está preocupado, mas você trabalha com os dois. Dá para entender? A palavra de Deus diz, você não consegue servir aos dois. Eu pergunto, qual vai ser a sua escolha? Então no verso 30, diz assim, você é um homem de pequena fé. Ou seja, você é uma mulher de pequena fé. Porque você não consegue olhar para Jesus e caminhar, largar a mão de Mamon e caminhar somente com Jesus. Então você não larga a mão de Mamon, e o Senhor nesta noite fala, olha, nós precisamos ser homens e mulheres com grande fé. Eu já preguei aqui sobre a grande fé. Dá para entender, meus irmãos? Quando se trata de ansiedade, quando se trata de preocupação, larga a mão de Mamon, se apegue a Jesus Cristo, porque Ele vai trazer solução para a sua vida. Uma salva de palmas para os nossos amigos aqui. Obrigado. Então o que acontece? Você precisa se posicionar. Essa é uma noite de posicionamento. Eu me posiciono ao lado de Deus. Eu já disse aqui, eu era uma pessoa relaxada quando se diz com dízimo e oferta, confesso aqui. Já foi um tempo atrás, bem atrás. Eu era daqueles crentes assim, beleza, vou dar. Se eu esqueci de dar o meu dízimo e a minha oferta, não tinha problema, eu esqueci. Quanto que era o meu dízimo? Tanto faz aquilo que eu tinha. Eu não tinha um cuidado com isso. Isso não fazia diferença. Nenhuma. Até o pastor disse, como falou para mim hoje no começo, ele também era no início da sua vida cristã, né, pastor? Aqui a gente entende, vou lá dar hoje, hoje eu dou disso, puxa, eu vou dar. Mas não era aquela coisa do coração, aquela coisa que a gente faz como honra. Né? E é muito comum a gente encontrar isso no corpo de Cristo. Até que um momento que eu acordei para isso. É evidente, eu acordei através de uma palavra, tocou no meu coração, fiz um propósito com Deus na minha vida, a fazer o seguinte, nunca mais eu ia ter essa atitude de não honrar a Deus com aquilo que Deus tem me dado. Veja, e eu quero desafiar a sua vida, porque assim como foi com a minha vida, Deus mudou a minha história financeira, depois que eu comecei a honrar o Senhor. Eu quero desafiar a sua vida, a você dizer um basta a esse demônio chamado Mamon, onde vai colocar na sua orelha, na sua mente, no seu coração, esse dinheiro não vai dar, não vai ser suficiente, não sei o quê. Para com isso, Deus é fiel, Deus vai cumprir a sua promessa. Você tem que pedir perdão a Deus por aquilo que você não tem feito e colocar no seu coração um desejo assim, nunca mais eu vou roubar a Deus, vou deixar de cumprir a sua palavra. Amém? Tem aquela historinha, você conhece aquela historinha? A mamãe dá para o filhinho 2 moedinhas. Filho, ok, leva essa moedinha, dá de dízimo na cassinha da escola bíblica. Tá bom, mamãe, obrigado. E pega essa tua moedinha aqui, passa ali, quando você estiver indo, tem lá um rapaz do sorvete, compra um sorvete, pode comprar um sorvete, 2 moedinhas para o menino. O menino vai, beleza, criança, brincando, 2 moedinhas. Daqui a pouco, uma moedinha, cai da mão dele, sai, caiu no bueiro. Ele ora, ai Senhor, desculpa, acabei de perder o dízimo. É igual eu a você. Quando a gente não tem a prioridade, Deus é o último.
Veja o que diz o versículo 7 de Malaquias 3. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Com isso, a gente prova a fidelidade que Deus tem para a nossa vida. A partir do momento que eu me volto ao Senhor, tomo compromissos, tomo posicionamento, Deus fala, eu vou me voltar a você. Então eu pergunto, há pessoas que honram a Deus aqui? Porque é nessa guerra que você luta, nessa situação que você vive, haverá vitória, porque Deus vai guerrear por minha vida, por sua casa, por sua família, por seus negócios, pela nossa igreja, por sua saúde, porque Deus está agora fazendo um compromisso àqueles que honram o nome dEle. Deus vai guerrear por você, mas é preciso que nós honremos ao Senhor com a nossa fidelidade. Diga aí, fidelidade. Porque há guerras, meu irmão, que enfrentamos como saúde, há guerras que enfrentamos como problemas financeiros, como relacionamentos, todas as lutas que passamos, e diz o Senhor aqui, que o Senhor dos Exércitos irá à nossa frente e vai trazer bênção sem medida. Sabe o que é bênção sem medida? Transbordante, sacudida. É sem medida. Talvez você não tenha entendendo ainda como funciona o mundo espiritual, mas eu te digo hoje que o Senhor me levantou para profetizar sobre a sua vida no dia de hoje. Deus tem bênção sem medidas para a sua vida, e quem crê pode dar glória a Deus. Bênção sem medidas. Mas a gente não pode ser hipócrita, porque a gente quer receber a bênção sem medida, a gente quer receber a saúde, a gente quer que o Senhor abra as portas, conserte relacionamentos, sejamos curados, nossos problemas solucionados. Mas a palavra de Deus fala, puxa vida, você tem me roubado. E Deus não se agrada, porque a palavra de Deus é clara. Cadê a honra? Onde está a honra aqui? Você tem dado a mão para Deus, mas também tem dado a mão para o dinheiro, para a mamão. E você precisa se posicionar no reino espiritual nessa noite. Assim como Josué se levantou em certo momento e falou assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Essa é uma posição. O servir a Deus é na integridade, é em tudo. Também no dinheiro. Não é só vir no culto. Sirva a Deus completamente. Completamente. Se posicione com ousadia. Vença a ansiedade, vença o inimigo e declare que o Senhor também é Senhor das suas finanças. Porque Ele certamente te abençoará. Você crê nisso? Amém. Tem que crer, meu irmão. 1 Samuel 2,30 diz assim, portanto, assim declara o Senhor Deus de Israel, prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Agora vocês vão ver comigo. Honrarei, vamos lá, todos juntos? Honrarei aqueles e... Vamos mais uma vez, só esse pedaço. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Ficou difícil agora. Mas olha o que diz Provérbios 3, 9 e 10. Honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais, seus tonéis transbordarão de vinho. Então honra é dar a alguém aquilo que é de direito. Mas perceba que a Bíblia está cheia de condicionais. Um exemplo, nós temos uma promessa incondicional. Olha o que é uma promessa incondicional. A vinda de Jesus acontecerá, amém? Amém? É incondicional, é uma promessa incondicional. Certamente Ele virá. Não depende de você, não depende de mim, não depende de nada. É incondicional. O Senhor Jesus vai vir, glória a Deus. Agora, nós temos promessas condicionais. Deuteronômio 28 é claro sobre uma promessa condicional. A condição C, geralmente, que antecede a frase, ela vai aparecer. Põe aí Deuteronômio 28, versículo 1, 2, 3. Olha aqui. Se vocês obedecerem. O que é? Se vocês obedecerem. Em tudo ao Senhor seu Deus e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou. Que mandamentos? Princípios, valores, honrar a Deus com os recursos, tudo que a Bíblia ensina. Se vocês obedecerem, cumprir esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha de novo,
se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos: sua cidade e seus campos serão abençoados. Quer ter bênção na sua cidade, no seu campo, no seu negócio, na sua vida, no seu trabalho? Quem quer a bênção de Deus? É bênção, promessa condicional. Se obedecerem. Agora ninguém falou amém. A gente quer a bênção, mas às vezes a gente não quer obedecer. Se obedecerem. Nesse mesmo conceito condicional, é que nós temos que olhar então a questão da honra. A honra produzirá ou produz consequências. A oferta já é adoração a Deus. Deus não quer oferta, meu irmão. Deus quer honra. Eu sei que está batendo, mas sei é para bater mesmo. Deus não quer oferta, Deus quer o quê? Honra. Deus quer o quê? Honra. Então agora volte lá para Malaquias capítulo 1. Olha o Senhor falando de novo. O Senhor dos exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, o servo respeita seu senhor. Olha agora o contraponto. Se eu sou seu pai e sou seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? O Senhor já vem com tudo aqui, meu. Vocês desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos teu nome? Ora, vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos o sacrifício? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecer animais aleijados e doentes? Apresente ofertas como essa ao seu governador e veja se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos exércitos. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia uma vez que apresenta esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos exércitos. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Não me agrado de vocês, diz o Senhor dos exércitos. Agora dê a última frase. Diga sem medo. Volto a dizer, Deus não quer oferta, Deus quer honra. Deus quer o quê? Então nós estamos acostumados a fazer as coisas certas, às vezes mas do jeito errado. Lembra-se da oferta de Caim e Abel? Está ali no Gênesis 4, 3 a 5, olha que interessante. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou como agrado a Abel a sua oferta, mas não aceitou de Caim a sua oferta. Então veja, nós estamos acostumados a fazer as coisas certas do jeito errado, e isso envolve muitas vezes o coração. Caim trouxe a sua oferta, como diz o texto aqui, passado algum tempo. Esse passado algum tempo pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano. Passado algum tempo, Caim apresentou a sua oferta. E por passado algum tempo, a gente entende que é uma oferta de sobra. Abel trouxe a oferta das primícias, dos primeiros frutos, das primeiras partes. O rebanho começou a multiplicar, Abel já separou a oferta, e o Senhor se agradou da oferta de Abel. Na verdade, a oferta de Abel é uma declaração que diz assim: Deus, o Senhor é mais importante, eu fico por último. A oferta de Caim quer dizer o seguinte: eu sou mais importante, se sobrar eu dou alguma coisa para Deus. É isso que o texto vai mostrar, é assim que Deus fala. E honra, meu irmão, tem que haver com primícias. É deixar Deus em primeiro lugar, é dar o melhor a Deus. Deus não se interessa com as sobras. Não precisa falar amém, não. Não precisa não. Deus não se interessa com as sobras. Sobra não reflete honra. E é bem isso que acontece no dia de hoje. É bem isso. A gente recebe nosso salário, nós pagamos nossas contas, nós pagamos tudo o que temos que fazer, guardamos, fazemos tudo. Se sobrar, lembramos de Deus. É isso que acontece. Só que hoje em dia, meu irmão, a gente nem consegue que sobre, né? A realidade é essa. Então Deus nunca entra na conta. Eu falo uma coisa para vocês, irmão. Você está dando a mão para dois senhores. Ou você confia e honra ao Senhor, ou não vai ter jeito.
Andar com Deus é andar com fé. É entender que Deus vai suprir, entender que Deus vai trazer todas as demais coisas. Olha o que diz ali em Mateus 13, 22, quando se trata da palavra da lei da semeadura. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra. Eu espero que hoje à noite você não seja um espinho. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-o infrutífero. Se a palavra de Deus está entrando na sua vida e se tornando infrutífera, a palavra de Deus está entrando em terra onde há espinhos. E você não pode ser, você tem que ser terra fértil. Veja, o dinheiro não é errado, mas a relação com o dinheiro que é delicado, concorre com Deus no nosso coração. Esse que é o perigo. Agora vamos voltar ali em Malaquias primeiro, no texto que a gente viu. Porque veja como está o coração daquele povo naquele momento. O Senhor estava dizendo que eles traziam a oferta doente, traziam ao altar animais que estavam cegos, coxos, com doenças. Vamos entender o que era a oferta de sacrifício naquele tempo. Você sacrificava um animal naquele tempo, trazia para o sacerdote sacrificar o animal, como honra a Deus. A partir daí, depois de o animal ser morto, a carne era podida comer pelos sacerdotes e pela família que trazia o animal. Mas veja, quando a pessoa não entende esse princípio da honra de Deus, o que estava acontecendo é que aquele povo achava que ali era um momento do churrasco. Então vou levar a carne e vou comer a carne. Como eu disse, há uma diferença da picanha de um boi que é cego, de um boi que olha, que tem a visão perfeita? Não, é picanha. Mas se você for vender o gado que é doente, ele vai ter um valor muito menor do que o gado que é perfeito. Então na cabeça daquele povo, assim, bom, se eu vou matar mesmo, vou comer a carne, eu vou pegar o doente, que tem um probleminha, que é coxo, está mancando, está não sei o quê, vou levar ele para se sacrificar, porque eu vou comer a mesma carne, e vou vender aquele que está melhor. Meu querido, esse pessoal não entendia o que era honra. Por isso que o Senhor chega e fala assim, eu não vou aceitar a sua oferta, porque isso não é honra. E a gente precisa entender que Deus merece o melhor, isso é honra. Deus merece o melhor. Deus não quer sobra, Deus quer o melhor. Deus precisa de dinheiro? Responde aqui para mim. Não, nem um pouco. Mas quando você honra a Deus com o seu recurso, você está dizendo, o Senhor é o meu provedor. É Ele quem abre a porta. É Ele quem faz e faz os milagres. E eu estou vendo tantas pessoas dando testemunho na minha vida, dizendo, olha, como Deus tem me abençoado, tem trazido clientes, tem aberto portas, porque tem pessoas que têm honrado a Deus. Então você precisa tirar esse medo, porque Mamon traz um medo na nossa vida de nós honrarmos ao Senhor, e esquecemos de fazê-lo isso como devemos fazer, e Deus não se agrada com sobras, o que é sobra. Deus quer honra, não é o dinheiro, mas é a motivação do seu coração. Consegue entender, amém? Deus sempre tem que vir em primeiro lugar. Precisamos entender algo hoje, Deus ama todas as pessoas, mas Deus não honra a todos. Vou repetir, Deus ama todas as pessoas, mas Deus não honra a todos. Eu quero colocar de uma outra maneira a questão do dízimo. Eu vi um pastor falando essa semana, gostei demais, vem aqui meu assistente Anderson de novo. Um exemplo muito interessante que talvez te ajude aqui. Ele chegando, a gente tem que entender que dízimo não é para pastor e nem é para igreja. Dá para entender isso? Dízimo você oferta, você consagra a... Você consagra quem? A igreja tem necessidade? Tem. Lógico que tem. A igreja tem necessidade. Os recursos que são apresentados, consagrados a Deus, a igreja vai administrar. Os pastores vão administrar. No nosso caso aqui, a gente tem uma área financeira que administra. Nem sou eu que administro. Tem uma área que cuida disso. Mas o dízimo e oferta é consagrada a Deus. Então temos aqui, não é mais uma mão, agora é o Anderson. Vamos promover o garoto aqui, né?
Veja, o Anderson trabalhou 10 horas do seu dia. Vai fazendo a conta. Trabalhou 10 horas e para cada hora que ele trabalhou, ele ganhou R$100. Vamos fazer a conta redonda. Logo, se ele trabalhou em um dia de trabalho, que ele trabalhou 10 horas, ganhando R$100 por hora, ele ganhou quanto? R$1.000. Se fosse um jogador de futebol bem sucedido, os salários estão bem altinhos aí agora, né? Mas o Anderson não joga bola. Não. Mas ganhou um bom salário, hein? R$1.000 por dia, está muito bom. Desses R$1.000 que ele ganhou sobre o seu trabalho, então veja, trabalhou 10 horas, ganhou R$1.000. Esses R$1.000 que ele trabalhou e conquistou, simboliza 10 horas da vida dele. É ou não é verdade? Né? Ele se desgastou com 10 horas da sua vida para poder ter R$1.000. Veja, se o Anderson usar esse dinheiro para prostituição, para bebida, para droga, para qualquer outra coisa que não desagrada a Deus, vamos dizer assim, ele está usando a sua vida para destruir a sua própria vida. Conseguiu entender ou não? Deu para entender? Diga amém. Porque 10 horas do seu trabalho resultou um recurso. Ele pega esse recurso, que representa 10 horas da sua vida, e usa dissolutamente, assim como o filho pródigo usou, para estragar a sua vida. Então, ele mesmo está destruindo a sua vida. Então, se ele administra mal esses R$1.000, ele está administrando mal a sua vida. Agora, o Anderson é um cristão, glória a Deus, né, Anderson? Administra bem os seus recursos. Amém? Muito bom. Olha isso, entrega a Deus. Se preocupa com a sua família. E ele pega desses R$1.000 que ele ganhou de um dia de trabalho e vai separar o dízimo. Quanto que é o dízimo? R$100. Eu trouxe aqui R$100. É só emprestado. 100, 2 de 50. Segura aí. Não, fica aí. Vai dar de mamão não. Você agora é outra. Converteu agora, você é convertido. Você pegou aqui R$100, que é o dízimo. E nesse dízimo, ele consagra ao Senhor, traz ao altar do Senhor. Então veja, quando ele traz os R$100 do dízimo, já não é mais R$100. Ou seja, ele está trazendo agora uma parte da vida dele para tocar no altar do dono da vida. Oh, mudou isso, hein? Vou repetir que se for bom demais. Ele está trazendo uma parte da vida dele para tocar no altar do dono da vida. Dízimo, oferta, é vida tocando no altar do dono da vida. Dá um amém aí, porque isso é demais, cara. Isso é sensacional, achei lindo demais todos aqui. Queria que fosse eu que fizesse isso, mas não foi não. Dízimo e oferta é vida tocando no altar do dono da vida. Se ele não traz o dízimo, que está dizendo que a vida que Deus lhe deu, não é de Deus, é dele. Se ele não traz o dízimo, ele está dizendo, essa vida que Deus me deu não é minha mais, não é de Deus, é minha. Agora, dízimo, como eu disse, não é para pastor, não é para a igreja administra. Você está entregando para quem? Para Deus, é aí que está o ponto de vista. O dinheiro se tornou vida. O dinheiro se tornou vida, porque ele foi trocado pelo seu tempo. Então, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus diz assim, eu vim para que tenha o quê? Vida. E tenha o quê? Consegue entender a relação? Alguns, né? Devolve aqui o dinheiro, pode sentar lá. Terceira de Pedro, versículo 2, diz assim, eu quero que você vá bem em todas as coisas, como vai bem o seu espírito. Você é de Jesus? Você é de Jesus? Olha, hoje é dia de ensino, estou ministrando aqui, mas estou ensinando. Você é de Jesus? Amém? Ora, então, na questão espiritual, você já está bem em todas as coisas. Só o Silas aqui concordou aqui. Na questão espiritual, você já está bem em todas as coisas. Porque Jesus já está na sua vida, o Espírito Santo já faz morar na sua vida. Meu irmão, você está com vida eterna, garantido, é o Senhor, você vai bem em todas as coisas. Tem lutas, mas você vai bem em todas as coisas. A promessa de Deus para você. Agora, a palavra de Deus quer que você vá bem em todas as coisas, como vai teu espírito. Sua saúde, sua família, seus negócios, seu dinheiro,
sua vida financeira geral. Dá para entender? Isso se chama prosperidade. A prosperidade de Deus não é só ganhar dinheiro. A prosperidade de Deus é em todas as coisas. Agora, quando você entende que aquilo que Deus te dá, a vida, você transforma o dinheiro em vida, o seu tempo em vida, e você consagra a Deus. Quando Deus fala, vou te dar vida em abundância, isso é prosperidade. Meu irmão, vai vir saúde, vai vir negócios, vai vir prosperidade na sua casa, vai vir bênção para o seu relacionamento, e vai vir dinheiro também, em nome de Jesus. Creia nisso. É a vida em abundância. Consegue entender a relação? Então veja, agora o que Deus faz, para quem o honra. Vamos voltar para Malaquias 13, vou fechar aqui. Versículo 16. Neto pode vir já. Depois daqueles que temiam ao Senhor conversar uns com os outros, o Senhor os ouviu com atenção. Olha que lindo isso. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro, o quê? Está acompanhando ou não? Se você acompanhou aqui, aqueles que honram ao Senhor, o Senhor está dizendo que é um livro memorial onde os nomes deles estão escritos. Será que teu nome está lá? E o Senhor diz o seguinte, no dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, há guerras aí, lembra disso? Eles serão o meu tesouro pessoal. Olha o cuidado de Deus para aqueles que os honram. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que obedece. Agora o 18 todos nós vamos ver. Então, todo mundo. Não, vamos lá, todo mundo, presta atenção, vamos lá. Então. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Deus tem algo especial para aquele que o honra. Deus tem algo especial. Há um livro como memorial, é o que diz a palavra de Deus. Na presença de Deus, olha, não é uma salinha. Na presença de Deus, com aqueles que honram o seu nome. Olha como Deus leva a sério isso. O Senhor quer nos ensinar hoje. É um ato profético que vai mudar a sua vida em todos os sentidos. Então eu desafio você primeiro. Você tem que entender a questão de você ser, sim, um dizimista. Hoje está uma onda herética, desculpa, e eu estou aqui em frente a qualquer pastor que fala contra disso. Uma onda herética que o dízimo não vem do Senhor. Era algo para o Antigo Testamento. Mentira, desvairada. Quem fala isso não conhece a Bíblia. Qualquer um que pode falar, eu estou pronto para enfrentar. Está errado. Ou o Senhor é Senhor de tudo, ou é Senhor de nada. Você perdeu para dizer amém aí. Se o Senhor é Senhor de tudo, Ele é Senhor também do dinheiro. E Deus está te chamando, olha, eu quero que você seja um dizimista fiel. Aquele que entende o que é primícias. E o senhorio de Deus na sua vida, reconhece que tudo é dele. E tudo é dele, devolvemos ao Senhor como culto e adoração. Você tem que mudar essa noite o seu modo de pensar e dizer, olha, eu nunca mais vou roubar a Deus, porque eu sei o que é a honra que o Senhor faz com a minha vida. Mas eu também vou te desafiar nessa noite, a você trazer, eu chamo de oferta de honra. E eu vou explicar o que é isso. Que eu tenho aprendido, que quando Deus traz uma palavra, eu não deixo um altar vazio, eu selo essa palavra. Aí, pastor, agora já estava bom até agora vai pedir dinheiro. Não se trata disso. Se trata de atitude. Se trata de coração. Se trata de você ver a vitória que você precisa para a sua vida. Porque como eu disse, Deus ama a todos, mas Deus não honra a todos. E o Senhor dos Exércitos está pronto para lutar as batalhas daqueles que honram a Ele. Há batalhas que você está querendo que Deus use para a sua vida, mas você não tem honrado ao Senhor. Vou te dar uma notícia.
essa batalha, Deus não está entrando nela. Não se trata de ser condicional. Então parece que Deus... Não se trata disso. Porque se trata somente de honra. O que Deus quer é honra. E o que o Senhor claramente disse ao meu coração, que há uma liberação da graça de Deus pronta para ser derramada para a sua igreja. E eu creio, em nome de Jesus, que a sua guerra está pronta para terminar. Está pronta para terminar. Você não vai precisar lutar. O Senhor vai à sua frente e vai trazer vitória em nome de Jesus. Mas hoje eu quero ensinar você a trazer uma oferta de honra ao Senhor. É algo profético. É um selo que você vai fazer em cima daquilo que você tem como necessidade. Olha, não se trata de valor. Não estou preocupado com nada de valor. Se trata de honra. Todos nós temos lutas. Todos nós temos dificuldades. E essa será uma semente que você vai plantar agora em terra fértil. Senhor, eu estou entendendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Senhor quem luta minhas batalhas. Eu estou aqui para dizer, eu honro ao Senhor, eu confio na Senhor. Eu tiro a minha mão de mamon e eu olho somente para o Senhor. O Senhor é meu provedor, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem fecha portas, é o Senhor quem me traz saúde, é o Senhor quem conserta situações. Eu estou pronto para isso e eu vou aqui selar isso como semente no altar do Senhor, como uma oferta de honra. É isto que eu estou trazendo para você nessa noite. Meu irmão, não é como você começa, não é como você começa a sua vida de fé, mas sim como você termina, quando você toma posições no reino espiritual. Você entende e você se posiciona. Você não vai precisar manchar sua mão, porque Deus luta por você. O Senhor dos exércitos lutará as suas batalhas. Quem crê, dá glória a Deus. A honra para aqueles que estão na guerra. Então como que eu faço? Você tem um envelope aí. Daqui a pouco eu vou falar o seguinte: pense em alguma coisa. Bota um valor aí, que você entender que é um valor de honra para selar isso. Não importa o valor, importa a honra. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, tenho cartão. No final passa lá na mesinha, lá passa o cartão, faz um Pix, tanto faz. Não estou nem preocupado com o valor que é. Não é isso. Não é isso que me preocupa o meu coração. Me preocupa o meu coração a você entender um princípio dentro da palavra de Deus. Princípio de honra. Um princípio que Deus vai mudar a sua vida, a sua história e as suas finanças também. Dá para entender? Se coloque em pé. Olha o que Deus vai fazer. Alguns que estão vivendo guerra contra a enfermidade, Deus vai lutar por você. Diga amém aí. Não, você não está entendendo. Guerra contra a enfermidade, Deus luta por você. Guerra contra problemas familiares, Deus luta por você. Vamos fazer assim, quando eu falar o problema, você faz assim: Deus luta por mim, tá bom? Vai ficar mais dinâmico aqui. Guerra contra a enfermidade. Forte, hein? Guerra contra problemas familiares. Guerra contra desemprego. Guerra contra a depressão. Guerra contra os relacionamentos complicados. Guerra contra problemas financeiros. O que Deus faz? Deus luta por mim. Olha o texto de Malaquias para a gente fechar. Versículo 3, 18. Todos juntos, bem forte. Então, vocês verão novamente a diferença entre os que honram a Deus e os que não honram a Deus. Me dá um envelopinho para mim aqui. Isso é um ato de fé, é um ato profético. Você não tem envelope aí na frente? Aqui, beleza? Nossos irmãos vão estar aí. O que Deus me autorizou nesta manhã, como eu já fiz, que me autoriza para fazer nesta noite. As guerras que você tem lutado, hoje, o Senhor está dizendo para você:
esta eu estou entrando e vou trazer vitória em nome de Jesus. Você está entendendo? As guerras que você tem lutado, as lutas que você tem enfrentado, o Senhor está dizendo: hoje eu entro porque eu sou o Senhor dos exércitos e eu vou batalhar, vou na sua frente com poder e glória para trazer vitória para a sua vida. Você vai pegar esse envelope? Põe aquilo que Deus colocou no seu coração, porque não importa para mim o que é, importa a honra. Nossos irmãos vão estar aqui na frente aqui com as salvas, e você vai trazer esse envelope e você vai vir para o altar de Deus. Nós vamos consagrar agora a vida a Deus, a situação que você tem enfrentado. E olha, se você não tem um envelope aqui agora, se você não quer colocar isso aqui agora, depois eu vou fazer lá atrás, faça o que está no seu coração. Só que é o seguinte: o que Deus põe no seu coração, cumpra, só isso. Não estou preocupado, vou ficar fiscalizando. Opa, você fez, não veio. Não me preocupa nada disso, porque eu vou orar por todo mundo. Eu quero que você aprenda o princípio. Eu sei que Deus falou ao seu coração na questão do princípio. Então, enquanto nós louvamos a Deus aqui, prepare a sua oferta de honra naquilo que você tem buscado a Deus. Ou seja, a oferta de honra: Senhor, eu estou dando honra, estou selando, estou ceifando numa terra fértil, porque o Senhor hoje luta por mim, vai à minha frente, vai me trazer vitória. E em nome de Jesus, faça isso enquanto louvamos. Venha para o altar de Deus, prepare a sua oferta de honra, para que nós possamos adorar a Deus. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Traga a sua oferta e venha para o altar, meu irmão. Não precisa voltar para o seu lugar, não. Nós vamos selar isso aqui no altar. Agora, se você vai fazer sua oferta depois, não tem problema, pode vir para o altar também. Você fala: ai, Senhor, ai, meu Deus, não tenho nada. Vem para o altar. Se você tem lutas, guerras, o Senhor vai entrar hoje com providência. Venha para o altar de Deus enquanto cantamos a segunda parte desse hino. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua bênção me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Vamos dar um passinho aqui para ajudar a pessoa aqui depois. Vamos cantar o coro novamente. Tu és fiel. Tu és fiel. Deixa eu ouvir a igreja cantando. Quantos são nós? Vamos confirmar alguma coisa. Você acredita que Deus é fiel à sua vida? Você acabou de cantar isso. Nunca se esqueça. Deus tem bênçãos para a sua vida. Não há dúvida. Mas Deus não vai honrar todas as pessoas. Deus honra aqueles que o honram. Isso é uma chave para a sua vida. Quando eu entendi isso, minha vida mudou completamente. Completamente. Fui empresário 25 anos da minha vida. Já contei aqui, falei agora. Eu era relaxado. Desculpa eu falar a verdade. Eu era relaxado. Dava, mas não dava. Não honrava. Quando entendi esse princípio, Deus mudou tanto a minha vida, que hoje
Hoje eu trabalho para a igreja, eu ganho um salário da igreja. Vocês sabiam disso, né? Não é só prazer, é prazer estar aqui ministrando. Mas hoje eu trabalho para a igreja, eu ganho um salário. Um salário bom. Mas parece que o dinheiro sobra mais do que eu fui 25 anos empresário. E olha, meu irmão, que a minha empresa não era pequenininha, não. Quem conhece minha história sabe. Deus me honra muito mais hoje do que me honrou durante 25 anos, quando eu era um empresário bem sucedido, mas sem saber honrar a Deus. Quando a gente aprende a olhar para o Senhor, a largar a mão de mamão e confiar no que Deus vai fazer, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Porque como cantamos aqui, Ele é fiel. Será que eu sou? Aí que está o segredo. Ele te chama para que você tenha uma vida de fidelidade com Ele também. Aí você vai ver a diferença, diga diferença, entre o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença entre aquele que honra e aquele que não honra a Deus. Não é palavra do pastor Hamilton, é palavra do Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Essa batalha eu entro, diz o Senhor dos Exércitos. Está com problema financeiro? Essa batalha eu entro. Está com problema no casamento? Essa batalha eu entro. Está com problema na família? Essa batalha eu entro. Diz o Senhor dos Exércitos. Onde há guerra, o Senhor dos Exércitos vai na sua frente e você vai ter vitória no nome de Jesus. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E a palavra dele nunca volta vazia. Nunca volta vazia. Você aqui na nave tem suas lutas. E nesse momento eu vou orar sobre a sua vida, sobre as lutas, sobre as guerras que você tem enfrentado. E certamente Deus hoje está se levantando como o grande general que é Jesus Cristo, para guerrear essa batalha em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Há lutas aí, eu sei. Agora você acabou de semear uma terra fértil. Você vai orar: Senhor, minha vida nesse momento é para honrá-lo. Estou fazendo um compromisso de nunca mais desobedecê-lo. Vai falando com Deus. Estou consagrando a minha vida ao Senhor, a obedecer a tua palavra, a ter uma vida de fidelidade em todas as áreas, mas também nos meus recursos. Estou semeando no teu altar. A tua palavra diz que o Senhor honra aquele que honra ao Senhor. Faça a sua oração, faça a sua entrega. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ouve agora a oração do teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui colocando nossas vidas no teu altar, crendo que o Senhor vai realizar bênção sem medida. Bênção sem medida, Senhor, em todas as áreas, Senhor. Na saúde, na financeira, nos negócios, nos relacionamentos. Pai, o Senhor tem visto as lutas, as guerras que cada um tem enfrentado, Senhor. Mas a tua palavra diz nessa noite: eu me levanto como Senhor dos Exércitos sobre a sua vida. Eu vou lutar sobre a sua vida. Eu vou lutar, e sobre a minha palavra não tem como não dar certo. O que eu faço, ele é verdadeiro. Não tem ninguém no céu, abaixo do céu, que pode contra uma palavra que é determinado, uma palavra do Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o grande general. E o Senhor nessa noite diz: vai em paz, fique em paz. Esta guerra já foi vencida no nome de Jesus. Você verá aquele que me honra, a diferença daquele que me honra, daquele que não me honra, daquele que me serve, daquele que não me serve. E aqui, Senhor, é um povo que te serve. Aqui, Senhor, é um povo que te honra. Pai, em nome de Jesus, vem, mostra o teu poder. Tudo que o Senhor tem preparado, Senhor, vem com o teu poder manifestar. E que seja, Senhor, grande, que seja abençoado, Senhor, porque estamos aqui para dizer sim, Senhor. Nosso coração está pronto para adorá-lo, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor.